David. Beleza. Jefferson, eu não concluí faculdade, eu tenho agronomia e ecologia pendurada. Uma pela Entendi. metade e uma faltando o TCC. O TCC tem 2 matérias. Para terminar ainda. Mas, minha formação profissional é de serviço florestal. Há já 10 anos que eu atuo na produção de mudas nativas para reflorestamento e de uma forma mais pessoal, individual, eu sempre cultivei plantas em casa. Então, eu acabei juntando um pouco do conhecimento que a gente adquiriu na atividade profissional com essa prática diária em casa, e foi aí que surgiu essa experiência, alguma experiência com hortas urbanas, não só hortas, mas agricultura urbana de uma forma geral, também plantando árvores para paisagismo e etc. Porque a horta urbana é integrada dentro de um âmbito maior, de um contexto maior, que é a agricultura urbana, né, que inclui aí as árvores e vegetação de paisagismo e etc. Então, assim, a horta urbana, vamos dizer que seria assim, uma ferramenta da agricultura urbana, né? Uma das práticas dentro da agricultura urbana seria a horta urbana. Mas. Tu deu uma olhada no roteiro que o Caio te passou? Como é que tá o áudio aí? Tá beleza mesmo? Tem algum ruído? Não. Tá ok? Olha aí o chat. Tá Deixa eu bom, tá ver. bom. A galera tava bem descontraída aqui. Arro. Massa. Então, tá ao vivo, a gente vai seguir lá logo, né? Isso. Então, eu me chamo Jefferson, certo? Beleza. E hoje nós estamos aqui para conversar um pouco sobre hortas urbanas, né? Dentro desse panorama que estamos vivendo atualmente, onde todos se preocupam, né, com a questão da escassez de alimentos e tudo mais. Então, nós pertencemos a uma organização não governamental chamada Filhos do Mangue, aqui de Aracati, fundada aqui em Aracati, que tem como um dos fundadores o professor Ocivan Carnaúba, famoso Ocivan Carnaúba. E a nossa missão e o nosso objetivo principal é promover ações sustentáveis que visam a preservação do Rio Jaguaribe. Essa é a nossa missão principal, aqui em Aracati. E como grupo, nós desenvolvemos ações tanto no quesito de conscientização da população, como, por exemplo, não jogar lixo no rio, fazer os descartes corretos, quanto a questão também das ações de limpeza mesmo, que é a parte de colocar a mão na massa, né? De ir lá mesmo, na beira do rio, e fazer esse trabalho junto com os moradores locais. Então, vamos falar hoje um pouco sobre hortas urbanas com o Ramon. E é isso aí, Ramon. Vamos lá. Beleza. Pessoal, boa noite. Vou pedir desculpa pelo atraso. Estava usando o navegador errado e não estava conseguindo entrar na sala da live. Aí, para completar, a gente saiu aqui ao vivo sem querer, né, de início. Mas vamos lá. É bom assim. Então, para falar um pouco de hortas urbanas, eu vou continuar falando de como eu me familiarizei com isso, de onde surgiu minha experiência com o cultivo de vegetais em ambiente urbano. Eu sou neto de agricultor, então sempre tive uma certa proximidade com plantações, com cultura, com vida rural. Cursei agronomia até a metade, não me formei, e cursei ecologia até perto do finalzinho, estou pendurado lá com o TCC. Então, assim, dessa interface agricultura, agronomia, ecologia, foi que eu, vamos dizer assim, surgi, né, saí dessa interface.
Aí, comecei a plantar no quintal de casa. Primeira vez que eu lembro, com uns 8 anos de idade, eu fui para o interior, porque queria levar um pé de cana para casa. Acabei levando, meu avô falou como é que plantava, eu plantei, foi a minha primeira experiência com cultivo em área urbana. E assim, posteriormente eu fui aprimorando, fui lendo durante o curso de agronomia, fazendo curso de produção de mudas nativas, sempre gostei dessa parte de reflorestamento, que é a minha especialidade. Eu sou viveirista florestal já há 11 anos, com especialidade em produção de mudas nativas de caatinga, mas já também trabalhei com várias outras, de outros biomas, e também com plantas ornamentais. Então, sempre eu tive alguma coisa plantada no quintal da casa e procurando usar um material profissional, não só aquele material de uso comum, né? O esterco, o paú de catanduva, que é muito bom, o pessoal usa, mas além disso, eu usava material mais profissional mesmo. Isso me permitiu algumas experiências com empresas, produzindo mudas nativas. Então, Entendi. adquiri um pouco de conhecimento sobre que substrato é o mais adequado. A gente vai falar mais sobre o que seria um substrato ainda. Mas, em resumo, é isso. Essa foi minha experiência. E vou falar um pouco, uma introdução, que eu acabo falando muito, sobre hortas urbanas. E aí eu vou remeter ao surgimento da agricultura, a invenção da agricultura pelo homem ou das agriculturas. A agricultura provavelmente surgiu em diferentes locais do globo, em diferentes períodos e de diferentes formas, mas ela está atrelada à sedentarização do homem, como quando o homem passou a habitar locais fixos, entende-se que ele pôde observar o ciclo das plantas, a germinação da semente, o desenvolvimento, a frutificação. Então, a partir dessa experiência, dessa vivência empírica, ele percebeu o ciclo das plantas, viu que poderia manejar elas, então daí surge mais ou menos a agricultura. O homem trazia frutas das coletas, na prática nômade, chegava ao acampamento, vamos dizer assim, comia e despejava sementes ali, elas germinavam. Então, desse fato, ele é que entende-se que surgiu a agricultura. Eu falei isso para remeter que a gente entende a agricultura como uma coisa da área rural, mas, na verdade, o surgimento da agricultura remete à casa, remete ao domicílio, né? Porque foi dos locais fixos onde o ser humano começou a morar. Então, horta, produção de alimentos em cidade, historicamente, tem tudo a ver. A gente que perdeu essa prática ao longo da construção da sociedade, como a gente conhece. E agora, em 2020, a gente está vendo essa prática voltar com muita força. Cada vez mais as pessoas estão querendo fazer agricultura nos apartamentos, nas casas, e qualquer espaço urbano, seja no teto, seja na parede verde. E é muito bom que seja assim, é muito positivo, essa proximidade de novo com a natureza, com a agricultura, né? Então, essa é mais ou menos a origem um pouco da agricultura e que eu relaciono com um surgimento próximo aos domicílios, próximo aos acampamentos físicos. Então, tem a ver agricultura e cidade. Não cidade como a gente conhece, né? Mas casas, lares. Então, Zé, tá? Boa noite, Fábio. Quanto tempo, cara? Prazer estar aqui compartilhando esse momento com vocês. E, então, já, se você quer fazer algum comentário, eu posso continuar? Acabo Pode continuar, muito. Ramon. Pode continuar. Tá. Se o pessoal quiser fazer pergunta aí, pode ficar à vontade. Só é difícil, assim, perguntar
por que meu tomate está amarelando? Porque eu não vou saber, né? Eu teria que olhar direito. O pessoal pode ficar à vontade aí para fazer perguntas, e a gente vai desenrolando aí. Vamos tentar fazer disso um ambiente mais dinâmico, né? Então, falei um pouco da origem da agricultura, das agriculturas e como elas se relacionam com os lares. Então, assim, para quem tem vontade de ter na sua casa, no seu apartamento, uma horta, por onde ele deveria começar? Pela escolha do local. Ele vai precisar escolher um local que ofereça as condições que possam suportar, que possam manter a produção vegetal. E aí, um dos pontos que eu acho muito importante, além da iluminação, que é básico, né, radiação de sol, e aí entende-se que 4 horas de sol, de radiação solar direta, é suficiente para manter a maioria dos vegetais. Então, se você tem um espaço na sua casa que consegue pegar 4 horas de sol, você vai conseguir ter uma horta saudável, que vai te dar alguma produção, alguma coisa. Além dessa radiação, dessas 4 horas de sol direto na planta, é importante que seja um local arejado, que exista alguma circulação de ar também. Um ambiente com pouca de circulação de ar é um ambiente não muito favorável ao desenvolvimento dos vegetais e é favorável ao desenvolvimento de pragas, principalmente se começar a ter acúmulo de água e umidade, vai ficar um ambiente bem favorável para fungo, para bactéria, que causam geralmente podridões em folha, raiz, esse tipo de coisa. Então, assim, atento à radiação solar, um local que pegue mais ou menos 4 horas por dia, e um local bem arejado. Uma coisa que é interessante para a gente, já trazendo aqui para a realidade cearense, a realidade de quem está mais próximo da linha do Equador do que os locais do globo, é que aqui a gente tem uma radiação muito forte. Então, eu tenho a impressão, com esses anos de prática, que aqui é possível ter plantas saudáveis com menos de 4 horas de insolação direta, desde que, durante o restante do dia, ela esteja bem exposta a uma radiação indireta, uma radiação difusa, como a gente chama. Não precisa estar pegando sol direto, mas é aquele ambiente bem claro. A impressão que eu tenho é que esse ambiente também funciona para o crescimento de plantas. É um pouco mais lento, a produção é um pouco menor, algumas espécies têm mais dificuldade, mas se pegar tipo, 2 horinhas de sol direto e as outras 10 horas de sol indireto, mas bem claro, a gente também consegue ter alguns resultados. Uma coisa que é interessante na hora da escolha do local também é que o sol ele tem uma pequena variação, né? Ele oscila, o ângulo dele oscila um pouco. Aqui perto da linha do Equador, essa oscilação ela tem bem menos efeito, mas como a gente está geralmente interposto entre paredes, muros, às vezes uma árvore, então o mesmo local ele vai pegar mais ou menos sol, dependendo da época do ano. Então é interessante que você fique atento a isso. De repente o local que você escolheu ele está bem ensolarado durante 3 meses do ano e depois ele vai passar a pegar menos radiação e etc. Esse é o ciclo, a angulação, de 3 em 3 meses, mais ou menos. Você vai conseguir notar essa variação. Aí tem uma pergunta do Ocivan. O que é uma horta urbana? Bom, vamos lá. O que é uma horta? Uma horta seria um espaço dedicado a cultivar vegetais que precisam de mais atenção. Eles são geralmente vegetais de ciclo curto, que exigem um manejo mais intenso, no sentido de cuidados, realmente. Algumas são espécies bem exigentes em fertilização, são plantas suscetíveis a pragas. Então, assim, a horticultura, ela se dedica ao cultivo de plantas alimentares, geralmente in natura, e a horta urbana seria um espaço dedicado a esse cultivo de vegetal dentro de um espaço urbano. Um espaço urbano dedicado
o cultivo desses vegetais exigentes, vamos dizer assim. E para pegar mais ou menos, Jefferson, o que você achou aí? Eu sim. Tá, beleza. Tu vai falar também sobre os principais tipos de vegetais, né? Que geralmente são cultivados nas hortas. Bom, boa, vamos por aí. Uhum. Geralmente, a gente cultiva um número pequeno de vegetais. A nossa sociedade ela tem um hábito alimentar muito restrito, ela não conhece as propriedades e as qualidades alimentares de vários outros vegetais. A gente tem quase 50 mil espécies descritas com ocorrência no Brasil, quase 50 mil tipos de plantas, e a gente usa uma pequena fração disso como alimento. E dos cultivados é um número menor ainda. Então, a gente vai ter alface, tomate, pimenta, pimentão, quiabo, maxixe, jiló, girimum, abobrinha, mas isso no universo de 50 mil plantas, e eu acho que, não sei se eu estou confundindo, mas uns 200 e tantas mil que tem no mundo é pouca coisa, sabe? Então, a gente geralmente domesticou, ao longo de séculos, de milênios, algumas espécies, como tomate, e centralizou toda a nossa produção em uma pequena diversidade de plantas. As monoculturas, né? Além, assim, e mesmo onde a gente vai ter um cultivo integrado, por exemplo, de hortaliças, tomate, pimenta, pimentão, alface, xerevém e coentro, ele ainda é muito menos diversificado do que a gente encontra nos ecossistemas naturais, principalmente os tropicais, que são ambientes muito diversificados. Então, assim, monocultura realmente não tem como dialogar com o trópico. Monocultura é uma coisa que dialoga mais com a ecologia europeia, com a ecologia de locais menos biodiversificados do que o Brasil. Mas a Europa também é biodiversificada. A monocultura realmente é uma coisa, vamos dizer assim, tanto interessante. Mas está melhorando, as coisas vão melhorar. Então, falando sobre os pontos importantes, né, para continuar aqui. Ao plantar uma horta, aí vai ter a parte do solo, ou substrato, né? Tecnicamente, a gente gosta de chamar substrato. Substrato seria uma porção de matéria que dá sustentação mecânica à planta, ou seja, vai segurar a planta. Ele pode ter adubo, ele pode ter nutrientes, ou ele pode não ter. Os substratos naturais, eles sempre têm algum nutriente, alguns poucos, outros mais, mas sempre vai ter alguma coisa. Mas os substratos já industrializados, às vezes eles vêm sem nenhum nutriente, e todo esse nutriente ele é adicionado às plantas. Então, o que a gente vai precisar para instalar uma horta? Radiação, um local arejado suficiente, e vamos agora falar da terra. Você vai precisar de mais ou menos uma profundidade de 30 centímetros. Tem gente que fala de 20, mas eu vou falar de 30, porque 20 eu acho que é bem mais difícil Uma de régua trabalhar. daquelas de 30 centímetros, né? Isso, mais ou menos 30 centímetros de profundidade, você já consegue plantar a maioria dos vegetais, das hortaliças. É importante que esse solo ele tenha os nutrientes essenciais para o desenvolvimento dos vegetais. E aí um substrato barato, um substrato que é fertilizado já, barato, que a gente encontra no mercado, é o humus de minhoca. Esse substrato ele já é fértil, um adubo, na verdade, dá para chamar de adubo, e ele é muito rico, é muito completo. Ele é proveniente do metabolismo das minhocas, das fezes de minhoca, né? Então, ele é derivado de todo o vegetal e, oportunamente, algumas proteínas que talvez a minhoca venha a comer. Então, ele é um material bem estabilizado e tem todos os nutrientes que uma planta precisa. Em plantio de alta produção, talvez ele não faça as plantas da produção máxima, mas para a produção doméstica, ele é o melhor material a se trabalhar. Então, se eu posso dar uma dica, é que quem quer fazer uma horta em casa, recorra ao humus de minhoca. Se não encontrar, pode recorrer ao composto orgânico.
composto orgânico classe A. Você vai misturar, por exemplo, eu vou dar aqui uma receitinha básica, eu acho que a galera está esperando isso também, né? Para fazer uma terra boa, por exemplo, para plantar, você vai pegar aí 30% de humus de minhoca, 50% de areia lavada, essa areia grossa de construção, 30% e 50% da orgânica, aí você vai colocar mais 10% daquela areia vermelha, que também é usada em construção, e outros 10% você vai retirar algum paú da mata, né? A gente chama normalmente de paú, que é aquele material residual de serrapilheira, aquele material que tira debaixo de árvore, já preto, já inoculado com micro-organismos, então ele é bem interessante. Né? Então essa receitinha dá para fazer muita coisa, 30% de humus, 50% de areia lavada, 10% de areia vermelha e 10% de paú. Muito bom. Já dá para fazer, dá para começar muita coisa. E quem quiser procurar um material mais, vamos dizer assim, de maior precisão, pode recorrer à fibra de coco. É um material também que é um aproveitamento do resíduo da indústria do coco. Então, tem esse viés de ser ecologicamente responsável, porque ele está destinando o que era um resíduo antes a um uso nobre, que é o uso de plantação. Então, pronto, você tendo a radiação de 4 horas, tendo um local arejado, estando atento à oscilação do sol, e com essa terra você consegue plantar alguma coisa. Você já pode ir numa casinha dessa de agropecuários, comprar essas sementinhas aí, ó, que tem na parede, seguir a recomendação do pacote, e você já vai conseguir começar a ter alguma coisa. Nesse solo, eu também indicaria que vocês adicionassem farinha de osso. Farinha de osso, é um incremento. Sabe, também é um produto permitido na agricultura orgânica, é um produto que tem bons resultados, que você não vai ter problema em manipular, de intoxicação, etc. e tal. Só tem um pouco de cuidado, você vai ter um material. Adicionando isso, outra coisa que você pode adicionar um pouco também é cinzas de madeira. De Preferencialmente madeira. isso, muito bom, é muito bom mesmo. Cinzas de madeira. Vamos dizer assim, a farinha de osso, você pode adicionar mais ou menos meio 1 grama por quilo de solo. E a cinza você vai mais ou menos nessa pegada aí também. Meio grama, 1 grama por quilo de solo, você não vai errar. Então, assim, oi? A gente teve aqui uma pergunta da Luísa. A Sim, a Luísa pergunta. estava perguntando sobre as punks. Pronto, justamente, as punks vêm sendo mais amplamente divulgadas e consumidas. Você indica alguma punk que seja fácil de cuidar em casa? As punks, muitas vezes, elas surgem espontaneamente, nos nossos jardins, no quintal, na rua. Uma punk que a gente vê nascer bastante em calçada, e que ela é bem rústica, é a beldroega. A beldroega, não estou lembrando agora o nome científico dela, acho que é portulaca alguma coisa. Mas beldroega você vai encontrar. Só chama de 11 horas, 9 horas, todas as horas aí que tem no relógio, então eu chamo ela. Aquela plantinha, ela tem algumas variedades delas que são comestíveis. Ela é uma planta, se eu não me engano, rica em ômega 3, é uma planta fácil de cuidar. Aí, ó, o Fábio falando aí lá no Oma Roots tem um composto de fibra de coco. Show de bola, ainda é da economia local. Então, a beldroega, ela é fácil de cuidar, ela tolera uma certa salinização também. Deixa eu ver. Uma coisa que a gente precisa ter atenção ao consumir punks é que algumas têm um composto natural, mas que pode ser prejudicial à saúde. Se eu não me engano, o nome dele é oxalato de cálcio. Então, tem que ter uma atenção com as plantas as punks que têm esse oxalato de cálcio. Tem uma que ela é bem conhecida, Pereskia aculeata, não estou lembrando o nome popular dela. Tem gente que chama de carne de pobre, uma planta rica em proteína e que é bem fácil de crescer também. Deixa eu ver aqui outra punk. Interessante, tem uma que é punk, que cresce muito fácil e que pouca gente imagina, é aquela flor da primavera. Tem de várias cores diferentes, aquelas brácteas,
elas são comestíveis. E ainda proporciona uma salada colorida. Você pode tirar extratos coloridos dela também. Deixa eu ver aqui se eu lembro de cabeça outra punk. Tem essa Ora Peresca. Pronobis, Ramon. Ficou muito popular. Ora Pronobis é a Peresca que eu estava falando, que tem gente que também chama. Entendi. Isso. É uma punk muito popular. No caso da pergunta da Heloísa, ela é de fácil manejo, de fácil cultivo? Sim, é bastante. É bem fácil de cultivar ela. É muito rica em proteína, né? Isso. Não só proteína, mas ela tem outras coisas também que eu esqueci agora, mas é uma planta rica. Ela é tradicionalmente usada na culinária, na alimentação. Tem bastante relato do uso dessas plantas na alimentação. Tem uma planta que ela é exótica, ela não é nativa do Brasil, mas também ela tem muita propriedade nutritiva, é a moringa oleífera. É uma Moringa. planta muito fácil de cultivar também, muito fácil de cultivar. Tem muitas. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar de punk, não. Até porque, como existe uma variação muito grande dentro do grupo da mesma planta, existe uma variação. Então, alguma planta ela pode ser mais ou menos perigosa, por exemplo, tendo substâncias como oxalato de cálcio. Então, se você tiver interesse por punk, é interessante procurar um material especializado, sabe? No Instagram tem uma página muito boa mesmo, que é A Especiarista. É uma página que ela tem muito conhecimento de punk, conhecimento sério, feito por uma profissional. É interessante essa página, né? Está sempre trazendo novidades. Outro local que vai ter muita referência boa é na Embrapa. Hoje em dia tem muito site, tem muito blog, tem muita página relacionada à horta urbana, mas tem muita informação desencontrada, muita imprecisão. Então, assim, procurar pelo material da Embrapa é sempre um material muito bom, com ótimas informações. Embrapa, Epagre, são então, aparece um material muito bom. Inclusive, a Embrapa agora ela está com um curso online aberto, eu acho que é Hortas para Pequenos Espaços. É um curso de 12 horas que você faz de graça, você que cria seu próprio horário e você faz esse curso. Então, eu indico que a galera também esse curso da Embrapa. Está aberto, eu fiz esses dias até para ver como é que era o ambiente, um ambiente bem didático, bem simples. Eu vi que teve outra pergunta aí, né? Da Gabriela? Isso, sobre hortas hidropônicas. Isso. Então, vou falar um pouco que eu sei sobre hortas hidropônicas. Uma horta hidropônica é aquela horta que ela justamente não vai ter aquilo que eu falei no começo, o substrato. Ela vai ser plantada diretamente na água, né? E a água, via de regra, não vai ter uma nutrição naturalmente não vai ter uma nutrição para fertilizar uma planta. Então, todos os nutrientes na agricultura hidropônica, eles são fornecidos através da água de irrigação. No tanque onde é feita o manejo dessa água, onde ela é feita o armazenamento também, e alguns processos do manejo é feito a fertilização no tanque. Esses produtos para hidroponia, geralmente, eles já vêm pronto. A gente encontra nas lojas, e é um material, um sal, às vezes vem 3 pacotes diferentes, é um sal que você dilui na água, na concentração recomendada, e você vai ter a fertilização das suas plantas. A hidroponia, ela exige um pouco mais de conhecimento agronômico, você vai precisar de alguns materiais, né? Não estou dizendo que você precisa ser agrônomo para fazer hidroponia, não, de forma alguma, mas você precisa lidar com um material mais tecnificado, um material, por exemplo, você vai precisar de um medidor de pH, você vai precisar de medir a condutividade elétrica, para que você tenha uma horta saudável, bacana, né? Sempre atento à temperatura. Normalmente vai ter em ambientes protegidos, mas a gente está vendo muita hidroponia já em ambiente aberto também. É mais fácil cultivar na hidroponia as folhosas, alface, alguns temperos e medicinais. Uma planta frutífera em hidroponia, ela exige uma certa habilidade, você vai ter que se dedicar um pouco mais. Mas
O material você encontra nessas casas agropecuárias mais especializadas, você vai encontrar esse material, então na internet encontra muito fácil esse fertilizante para hidroponia. Na hidroponia, a água ela tem que estar sempre sendo oxigenada e circulando. Né? A água precisa de receber uma dose maior de oxigênio para poder não afogar as raízes. As raízes elas têm um metabolismo de respiração. Elas não fotossintetizam como a parte superior da planta, elas respiram. Então, como vai ser só água na raiz da planta, então essa água precisa estar muito bem oxigenada para permitir que a raiz respire. Deixa eu ver o que mais eu posso falar sobre hidroponia. A hidroponia, por conta do fertilizante que ela exige, em alguns países, tipo nos Estados Unidos, a não ser que tenha mudado de 2 anos para cá, mas não existia a possibilidade de você ter uma horta hidropônica e orgânica, porque o material usado na hidroponia era considerado restrito, proibido na agricultura orgânica norte-americana. Eu acredito que no Brasil também seja assim. A agricultura orgânica preconiza o cultivo em solo, no substrato, ela não permite o cultivo em hidroponia. Se houver alguma mudança recente, a ideia de hortas comunitárias, Aracati, com as características ambientais que tem, teria potencial? Sim, Aracati teria potencial. O Nordeste inteiro do Brasil tem um grande potencial para a agricultura, de uma forma geral, porque aqui a gente tem muita radiação, tem uma boa quantidade de radiação. Então, assim, isso é um fator limitante muito local. A gente tem um bom clima aqui tem bastante radiação, tem água em Aracati, querendo ou não, a gente consegue uma água de qualidade. Um outro fator que a gente precisa de uma atenção é a água que a gente vai colocar. Geralmente, a água de abastecimento, ela vem com cloro, né? Então, é interessante para quem quiser ter uma horta, ter alguma coisa como um depósito, uma caixa d'água, que ele possa descansar a água algumas horas antes de usar. Porque corre o risco de você pegar de usar a horta, a água do abastecimento, e ela vem com cloro. E o excesso de cloro pode causar alguma toxicidade nas plantas. Show. Agradecendo aqui a todo o pessoal que está assistindo, certo? Vamos continuar. Beleza. Tem uma pergunta do Fábio. Ramon, o solo da nossa região geralmente tem deficiência de cálcio, o que se pode usar para repor? Sim, a gente pode dizer que os solos daqui têm uma deficiência de cálcio, não só de cálcio, mas de outros nutrientes também. Ele é um solo bastante arenoso e bastante intemperizado, bastante antigo. Então, os nutrientes deles, a maioria já se foi, sabe? E o que a gente vai ter aqui é um maior teor de areia, que tem sílica, etc. E por aí. Então, o cálcio e o magnésio, que é outra base, vamos dizer que eles trabalham junto na planta. Cálcio e magnésio são bem associados. Geralmente, a deficiência de um pode estar relacionada com a deficiência de outro. Se o solo não tiver cálcio, dificilmente ele vai ter magnésio, acho que nem vai ter, sabe? Então, a gente geralmente usa calcário. O calcário, ele é um produto permitido na agricultura orgânica, em horta urbana. É interessante a gente sempre preconizar o manejo orgânico. Eu não tenho muita coisa contra a tecnificação da agronomia, o uso de alguns defensivos químicos, eu entendo que alguns são seguros, mas eles precisam de um equipamento certo, de um agrônomo orientando, então a gente não vai ter isso na nossa casa. Então a gente evita usar esses produtos químicos e usa sempre orgânico. Você não vai botar um EPI para estar adubando suas plantas, para estar passando defensivo na sua planta. Então, já não usa nada químico, você não vai estar aparelhado para isso, né? Retomando a pergunta do Fábio. Sim, a gente tem deficiência de cálcio, magnésio e outros nutrientes. A gente tem uma faixa de pH ácido e usa o calcário tanto como fonte de cálcio, para adicionar esse cálcio
em deficiência no solo aqui, como também para subir o pH do solo. A maior parte dos vegetais, principalmente os cultivados, eles crescem numa faixa de pH entre 5,5 e 6,5. Aqui a gente tem solos que ficam abaixo de 5, chegando a 4,5, sabe? Então, geralmente usa esse calcário para tanto elevar o pH do solo, chegando aí na faixa de 5,5 a 6,5, também como para suprir as plantas de cálcio. A recomendação melhor quase sempre vai ser pelo calcário dolomítico, que ele vem com uma quantidade maior de magnésio e, como eu falei, o magnésio trabalha mais ou menos junto com o cálcio no solo, então ter um e não ter o outro é bem prejudicial, sabe? Se você vai colocar calcário, é interessante que coloque um calcário dolomítico. Tem uns materiais alternativos para repor cálcio e ajudar a elevar o pH. Tem farinha de ovo, tem casca de ovo, mas é um material mais difícil de trabalhar porque ele não é tão padronizado quanto os calcários. Então, assim, sobre a pergunta do Fábio, sim, os solos daqui têm deficiência de cálcio e uma das melhores recomendações para corrigir é calcário dolomítico ou gesso. Para a correção do solo daqui, já aprofundando um pouco mais a pergunta, é importante que se faça a gessagem também, porque o gesso ele vai reagir com o alumínio tóxico do solo, vai levar ele para as camadas mais profundas do solo. É um trabalho que o calcário não faz. Então, é importante aqui fazer uma gessagem também antes de aplicar o calcário. A aplicação do gesso a gente chama gessagem, e tem essa finalidade de levar o alumínio tóxico para as camadas mais profundas do solo, e a adição de calcário a gente chama de calagem. Uhum. Então, é muito importante, sim, colocar calcário nos solos daqui. Agora, tem como fazer agricultura sem adição de calcário também, a partir da adição de muita matéria orgânica, restos vegetais, restos de alimento, estercos. Tem como fazer essa reposição. Ela é mais lenta, ela é mais trabalhosa, mas tem como fazer essa reposição. Mas lembrando que o calcário é um insumo permitido dentro da agricultura orgânica. Até 2 toneladas por hectare, você pode usar calcário, essa quantidade de calcário dentro do manejo orgânico. Não tem problema. Então, o calcário é relativamente seguro, né? Outra pergunta aqui do Alcivan. Em média, quanto fica o investimento para montar uma pequena horta no quintal? Olha, Alcivan, eu vou fazer aqui o mais baixo possível, né, para todo mundo ter vontade de fazer. Com R$ 35, você de repente começa a fazer, sabe? A gente encontra o humus de minhoca em casas agropecuárias mais ou menos em torno de R$ 2 a R$ 3 o quilo. E você encontra esses pacotinhos de sementes de R$ 1,50 a R$ 3. Né? Então, se você tem humus, conseguir um pouco de areia lavada ou qualquer outro solo e tiver as sementes, você já consegue implantar um início de uma horta. Né? Você pode gastar mais e aí usar um substrato profissional, um fertilizante orgânico certificado mais caro, mas via de regra, com qualquer R$ 50, você já consegue fazer reaproveitando embalagem PET, embalagem de sorvete, sabe, aquele pedacinho de terra que ainda tem no quintal, você consegue fazer. Então, assim, e até se você não quiser comprar a sementinha na casa agropecuária, você tem a opção de pegar elas do alimento, né, que você come, pega aquele pimentão mais maduro, aquele tomate mais maduro, tira a semente e já tem as primeiras experiências com horta. É interessante começar devagar, quem nunca começou pode começar no vaso, e aí eu indico os vasos de cerâmica, os melhores, os vasos de barro. E aí já começa no vaso de barro, pode plantar coentro, que é fácil de crescer, você vai ter um resultado, vai se empolgar, sabe? Então, começando aos pouquinhos, em pequena escala, você vai aprendendo, vai tomando o gosto também. Então, assim, com R$ 50, você com certeza começa sua horta orgânica. Se você tiver vontade mesmo, já com R$ 10, você só
compra 3 quilos de um, faz 10 quilos de terra, separa em 2 vasos, 5 litros cada um, coloca uma pimenta em um e coentro no outro, e você já começa a ter a sua horta, né? Mas é isso, o material que vocês devem procurar ao iniciar, ao pensar em iniciar uma horta urbana, é o humus de minhoca ou o composto orgânico. Esse material é um grande passo para o iniciante, muito bom mesmo. Ramon, e as sementes a gente coloca para germinar diretamente dentro da terra ou tem alguma prática específica para germinação? A gente pode semear ela no local definitivo, logo na horta, pode usar também em alguns recipientes, pode ser copo descartável, pode ser caixinha de ovo, também pode ser caixinha de ovo, mas tem que lembrar que aquele espaço é pequeno, que seca muito rápido, porque o papelão ele é bem impermeável, né? Então ele seca rápido e tem um espaço pequeno, então ela vai conseguir ficar pouco tempo naquela caixinha do ovo. Mas aí copo descartável, embalagem de sorvete, embalagem de isopor, de açaí, o que você quiser, sabe, numa PET, você consegue fazer. Aí você pode também optar pelas bandejas tipo, de semeadura. Esses potinhos aqui, ó. Esses potes aqui, para encontrar em casa agropecuária. São até duráveis também. Mas se puder aproveitar, é mais indicado para quem tem horta em casa. É interessante sempre estar reaproveitando, né? Principalmente copo descartável. Com cuidado, dá para ele durar aí dá para usar umas 3 vezes. É complicado essa coisa do resíduo sólido, né? Então é interessante a gente buscar alternativas. Eu vi outra pergunta aí sobre chorume de composteira, né? Ó, Sivan, aí na tela. O chorume da composteira realmente é bom para fertilizar as plantinhas da casa? É sim, com certeza. O chorume, acho que você já sabe, mas vamos falar. O chorume é aquele líquido que escorre quando a gente molha a composteira. A gente precisa molhar a composteira para que os processos de decomposição da matéria orgânica e a atividade microbiológica se desenvolvam. Então, geralmente tem aquele excesso que escorre pelo fundo da composteira. Aquele excesso a gente chama de chorume. É interessante observar que, dependendo do que a gente colocou na nossa composteira, vai alterar a concentração e que tipo de chorume eu vou ter, né? Se eu colocar muito esterco, eu tenho um tipo de chorume. Se eu colocar muita fruta, eu vou ter um outro tipo de chorume, né? Então, é difícil a gente padronizar esse material. Então, é difícil dar uma receitinha. Tantos litros por planta. É difícil a gente passar essa receita porque é um material que varia demais. O chorume ele pode ter muito mais nitrogênio ou muito menos nitrogênio, muito mais ácidos fúlvicos e úmicos, ou então muito menos. Então, é difícil a gente dizer uma quantidade. Então, o que, que se faz? A gente toma a precaução. Usa sempre pouco. Tipo, diluir 50 ou 100 ml em 1 litro de água. Aí eu vou falar por 50. Sabe? Você começa de baixo. Diluir 50 ml de água de chorume em 1 litro de água. E aí usa nas plantas. Espera um tempo, observa a resposta. Se não surgiu mau cheiro no vaso, se não surgiu mau cheiro no canteiro, se as formigas não vieram, sabe? Então você vê que o seu chorume ele está seguro para usar, sabe? Mas essa experimentação ela é sempre muito importante em horta urbana, sabe? A tentativa, acerto e erro é realmente a chave da coisa, sabe? Do Porque... aprendizado, né, Ramon? Hã? Do aprendizado, né? A chave do aprendizado. Sim, com Testando e certeza. errando e aprendendo. Com certeza. Testa, erra, lê de novo, vai atrás, vem, faz, erra, vai vendo como você consegue fazer agricultura, que espécie você consegue cultivar com maior facilidade, que se adequam melhor ao tipo de solo que você conseguiu, a radiação que você conseguiu, sabe? Pode ser que na época do ano você consiga ter alface, na outra época você não consiga ter alface, sabe? Você tem aquela variação de sol por conta das chuvas também. Show. Tanto do Caio. Que E espécie espécies. plantar quando não se tem experiência? Coentro,
pimentão, girimum, tudo isso dá para a gente ir plantando. Estou pensando, batata doce, é bem fácil de plantar. Quiabo é bem fácil de plantar também. Maxixe também é fácil de plantar. As Tá mais para existentes... plantar couve, Ramon? Oi? Tá para plantar couve? Sim, sim, também. Eu pessoalmente eu não tenho experiência com couve, não, sabe? Mas é um dos vegetais mais cultivados. Planta ele por Isso. cimento e planta também por brotação. A planta mãe vai dando os brotos e parece que é mais adequado plantar pelo broto do couve. Parece que essa é a indicação. Show. Muito utilizado, né, nos sucos detox, nova moda, Sim, né? sim, Aí é uma boa é, opção, assim, para quem quer aprender. com certeza. Estou pensando aqui mais alguma coisa que é fácil de plantar. É algumas plantas, como a gente falou, né? A beldroga é fácil de manter também. A beldroga é bem fácil de manter. Deixa eu ver aqui mais uma. Olha, o girimum também, ele não é difícil, a melancia, ele não é tão difícil, não. Sabe? O que realmente precisa é seguir o beabá básico, sabe? Fazer o básico vai com a mão na roda, sabe? Fazer o básico. Humus, calcário, sabe? Humus e calcário na terra, isso daí vai facilitar muita coisa, sabe? O que é muito complicado, muito não, mas o que seria mais complicado é a questão do ataque de pragas, sabe? É uma coisa que realmente frustra muita gente que está começando e geralmente é no início da planta ali. Muitas vezes a planta está pequenininha, a praga vem e ataca, definha a planta, às vezes com um gafanhoto, uma lagarta, praticamente come uma muda pequena inteira, sabe? Então essa atenção ao controle de pragas é que talvez o controle de pragas seja o que o iniciante vai ter mais trabalho. Mas aí a gente tem receitas muito simples. Mas aí a gente tem umas receitas simples, a base, por exemplo, de sabão de coco, detergente neutro, alho e álcool, sabe? Tem muitas receitas Interessante. que a gente encontra em vários sites. Eu vou recomendar sempre a Embrapa. A Embrapa tem os melhores materiais, então a recomendação fica pela Embrapa mesmo. Eles têm cartilhas com várias várias receitas de defensivos naturais. Então, para quem está começando, talvez o surgimento de praga seja a parte mais chata. E aí começar por essas espécies. Coentro, cebolinha, quiabo, tudo vai dar certo. Show. Temos aí uma pergunta aí do Leonardo. Aí, Léo, saudade, cara. Ramon, já percebi que essas plantas que vendem nos mercantis, quando chegam na nossa casa, morrem rápido. Tem algum motivo fora a inexperiência do agricultor? Olha, eu vou dizer que a inexperiência do agricultor mata muita coisa, sabe? Perder plantas para quem cultiva é uma coisa que se torna um pouco habitual, sabe? Para a gente ter ideia, 30% da agricultura, do que é cultivado, é perdido. Seja na agricultura familiar, seja na agricultura tecnificada do agronegócio, ele sempre tem grandes perdas. Então, quem lida com planta, com horta, sempre vai ter essa experiência desagradável. Essas plantas de mercantil, tem vários motivos que fazem elas morrerem fácil na nossa casa. Muitas delas são plantas até de vida muito curta. Elas foram selecionadas, elas foram produzidas para durar 3 meses, para durar 2 meses. Quando você compra ela já está com 1 mês e meio. Então, você compra com 15 dias, a planta morre, sabe? Acontece muito isso. São plantas que já têm um ciclo curto. Então, você compra quando ela já está encerrando o ciclo. Outra coisa que também conta bastante é que essa planta que está no supermercado, ela já está fora do ambiente adequado para ela. Né? A planta precisa de sol, precisa de local arejado, né? De temperatura adequada. Então, no supermercado, muitas vezes ela já está levando sombra há vários dias, muitas vezes já veio de uma região distante, passando pelo transporte.
Então, ela já vem estressada, já vem apresentando deficiência, mais suscetível à praga. Pega uma outra mudança do supermercado para a nossa casa, e aí a água que é usada, às vezes, já é um outro tipo de água. Então, essa variação na água que se usa, geralmente tem consequência na fisiologia da planta, e a gente vê sinais, sabe? E assim, então, planta de mercantil é muito parecido com frustração mesmo. Ela já são coisas próximas, assim. Principalmente para quem está iniciando. Como espantar os insetinhos brancos do alface? Cara, é difícil dizer assim, porque o insetinho branco tem vários, né? Mas eu imagino que ou é mosca branca, ou então a cochonilha, são os dois brancos que me ocorrem na cabeça agora. Os dois dá para tratar com a solução de sabão de coco e água. Né? Aplica nas horas menos quentes do dia, lavando mesmo toda a folha, sabe? E geralmente dá bons resultados. Agora, o que acontece é que, assim, a gente passa uma vez, o insetinho some, mas aí depois ele vai voltar, sabe? Ele volta por uma série de razões, e a primeira de todas é que ele precisa comer, né? Então, ele vai sempre voltar. Então, se a gente passa uma vez, se aparecer de novo, a gente vai ter que fazer manutenção, sabe? A aplicação de defensivo orgânico ou químico, geralmente ela ela tem que ser prevista já. Você tem que colocar dentro do seu manejo, uma vez por semana, aplicar uma solução de alho, ou uma solução de sabão de coco, ou então uma solução de calda de fumo. Calda de... Só usa bastante fumo de rolo, Aham, fumo de rolo. e, e também calda agropecuária já vende ele picado, pronto para você fazer a solução. Uma coisa que é muito importante no controle de praga é a planta estar nutrida adequadamente, de forma equilibrada. Porque um organismo mal nutrido, ele vai ser mais suscetível a de pragas e doenças. Na agricultura alternativa, tem uma teoria, que é a teoria da trofobiose, proposta por um francês, que é Francis Chaboissot, alguma coisa assim, e que ele comenta justamente isso, que plantas bem nutridas de uma forma equilibrada, são plantas mais resistentes à doença. Né? Então, é interessante cuidar para que a planta esteja bem alimentada, levando a radiação adequada, para que ela seja mais resistente no enfrentamento da praga. Então, uma planta bem nutrida é muito importante. Agora, é muito comum aparecer, sabe? É praticamente impossível você ter uma hortinha e não ficar aparecendo praga. Sabe, uma coisa que ajuda também, além da planta estar bem nutrida, é você ter uma diversidade de plantas no mesmo espaço. Porque essa diversidade de plantas, ela vai gerar também uma diversidade de insetos. E ali a oportunidade de surgir um inseto controlador de pragas é maior. Uma coisa que a gente pode fazer também, dá mais trabalho, mas eu prefiro fazer do que aplicar caudas, por exemplo, sejam elas orgânicas, ou não, eu prefiro fazer o que chama de catação manual. É uma hortinha pequena que você tem na sua casa, então vale muito a pena retirar boa parte dos insetos com a mão, porque aí você não está jogando um líquido, uma cauda, orgânica que seja, você não está jogando ela nas plantas e matando um possível inimigo natural. Geralmente essas caudas caseiras, elas têm um efeito em uma diversidade grande de insetos, então ela mata a praga e acaba matando também, muitas vezes, o predador da praga. E aí, o que acontece? A praga, ela é um tipo de organismo que ela tem uma habilidade reprodutiva maior do que os predadores. Então, você aplicou uma cauda, matou a praga e matou o predador. É mais fácil a praga recolonizar do que o predador da praga, né? Logicamente, ele vai chegar depois que a presa chegar. Então, o que você tem, muitas vezes, quando você aplica uma cauda, é um aumento, você pode experimentar esse efeito negativo, um aumento da praga. Por quê? Porque você eliminou também o predador, e aí a praga, por ter mais habilidade reprodutiva, ela volta primeiro do que o predador. A gente chama de efeito rebote.
Então, é interessante assim, manter a planta nutrida. Manter a planta nutrida para que ela seja mais resistente à doença e cultivar um ambiente diversificado, com várias plantas diferentes. Show. A gente também encontra em casas agropecuárias produtos biológicos para usar, produtos seguros. Inclusive, a agricultura hoje, ela também usa micro-organismos, insetos, de forma comercial. A gente já tem espécies de insetos, grupos de insetos, que são produzidos pela indústria, produzidos por empresas do ramo agropecuário, para atuar no controle de pragas, em plantações. Né? O pessoal já produz fungo, produz bactéria, produz vespa, parasitoide, que vão atacar as pragas das plantações. Então, a gente tem muito material seguro hoje em dia. O que eu não recomendo de forma alguma é usar defensivo químico dentro dessa atividade aí realmente ela é até irregular, ela é. A maioria dos defensivos é de uso restrito em campo, não poderia nem usar na cidade. Então, o que eu recomendo é que nunca use nada químico, não precisa usar nada químico em horta urbana. Quem precisa de química é o pessoal da soja, o pessoal do milho, da fruticultura, e aí vai ter agrônomo especializado para isso, vai ter protocolo para isso, vai ter todas as normas de segurança para isso, EPI para isso, fiscalização para isso. Não é o que acontece na nossa casa. A nossa casa não é lugar realmente de usar defensivo. Show. Depois a gente vai querer a receitinha do fertilizante orgânico. Sim, uma Ramon, receita. como que a gente sabe que a planta está precisando de um reforço na fertilização? Então, vamos lá, é bem importante essa parte também. Geralmente, as plantas, as hortaliças, elas são vegetais de crescimento rápido. Né? Então, se a hortaliça ela passar muito tempo sem se desenvolver, muito tempo que eu falo é uma semana. Você faz uma semana que só a hortaliça não sai do canto, está parada ali, então é um indício de que ela pode estar precisando de nutrição. Os nutrientes das plantas, vão manifestar uma deficiência na área foliar, e aí a gente pode perceber, a partir do tipo de amarelamento, do tipo de fenômeno, coloração que acontece nas folhas da planta, a gente tem indicativo de, de, de que Qual nutriente nutriente está está falando. faltando, né? Por exemplo, o cálcio que o Fábio falou, deficiente nos nossos solos, o cálcio ele vai proporcionar um enraizamento pequeno e a gente vai ver a ponta dos brotos amareladas, contorcidas, é um sinal de deficiência de cálcio. Agora, sua planta ela pode estar muito bem alimentada de quase todos os nutrientes e se faltar um, você vai ter problemas. Nos que a gente chama de nutrientes essenciais. Então, é importante que a adubação ela seja completa. Né? A gente tem os macronutrientes, como a gente chama, que são absorvidos em grande quantidade pela planta. Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Né? Fora esse, tem os micronutrientes, que são um número muito maior, níquel, boro, cobre, ferro, manganês, molibdênio. Então, o próprio sódio é entendido por algumas pessoas como um micronutriente. Então, a gente precisa dessa gama toda, dessa diversidade toda para ter uma planta equilibrada. Esse equilíbrio, essa adubação equilibrada, a gente consegue fácil com humus de minhoca. Humus de minhoca e um bom composto orgânico, a gente consegue suprir isso. A cinza de madeira, como eu falei, vem a melhorar ainda mais, e o calcário dolomítico, a farinha de osso, a torta de mamona também, sabe? Então, sua planta está amarelando o ponteiro, está parada há muito tempo, está derrubando as flores, não está segurando fruto, isso tudo são sinais de que ela está mal nutrida. E aí, para você fazer a recomendação exata, você precisaria saber o que foi colocado naquele solo de fertilizante. Dependendo do tipo de planta, ela também tem uma demanda diferente por nutrientes. Então, assim, é interessante a gente procurar, nesse caso, para quem queira ter mais informação sobre isso, alguma cartilha que ela vai indicar
como você reconhece a deficiência de nitrogênio, a de fósforo, a de potássio, sabe? Todos são manifestações diferentes, né? O potássio, por exemplo, na planta deficiente de potássio, a gente vai ver uma planta muito suscetível à seca, ela murcha fácil. É uma planta que mantém pouca folhagem, e a borda das folhas mais velhas, ela vai ficar tipo queimando, né? Isso é uma deficiência de potássio. Aí já tem a de cálcio, como falei, o contorcimento, a contorção dos brotos, a deficiência de nitrogênio, um amarelamento generalizado na planta, né? Alguns outros vão causar só umas veiazinhas, umas listras amarelas nas folhas, tipo magnésio, né? Então, são muitos nutrientes, são muitas as plantas, então é interessante a gente recorrer a uma cartilha. E, por exemplo, o sintoma do tomate, ele vai ser um pouco diferente do sintoma da abobrinha, sabe? Então, você quer plantar alguma coisa e quer estar preocupado com a nutrição, vai lá no site da Embrapa, eles vão, com certeza eles vão ter algum material específico para aquela cultura que você quer, sabe? E é um material sempre muito bom. Show. Então, já, né? Mais uma vez agradecendo a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. Ramon também tem uma pergunta. Não é Manda. um conceito tão científico, mas é assim, né? Uma ferramenta que eu vejo muitas pessoas utilizarem, que é a questão da lua. Em qual lua plantar semente? A astronomia agrícola. Isso. Eu acho que é o Instituto Brasileiro de Biodinâmica, ele elabora todo ano um calendário que é o calendário biodinâmico, eu não lembrei o nome dele, mas é um calendário que não só usa a Lua como referência para o cultivo de vegetais, mas ele usa todas as configurações, um monte de configuração astronômica. Alguns cultivos empresariais, comerciais, eles têm referência na Lua para fazer, por exemplo, corte de madeira, né, atestando que isso tem uma validade, né, tem uma certa comprovação, sabe? Eu, pessoalmente, noto poucos os efeitos, noto pouco o efeito, e acho que é um efeito discreto. Por exemplo, uma planta malnutrida, dificilmente a Lua conseguiria reverter ou minimizar os efeitos de uma má nutrição. Então, a gente pode entender a orientação astronômica como uma coisa a mais, sabe? Como algo que venha incrementar o nosso cultivo, mas ele tem que ter referência na questão de um bom adubo, ele tem que ter referência num bom manejo, temperatura adequada, água adequada, solo adequado, porque a astronomia ela não vai conseguir fazer grandes milagres, não, sabe? Mas é bastante difundida entre o pessoal da agricultura alternativa, tem os preparados biodinâmicos, tem muita coisa interessante para quem gosta disso. Então, a galera que está curiosa e que fica curiosa para testar, eu recomendo tentar aí. Vai tornar a horta assim, um ambiente bem mais complexo, né? Bem mais diverso. Mais dinâmico, né? A lua ela tem muito efeito sobre algumas plantas, sobre, inclusive, nascimento de pinto. Isso aí é um conhecimento tradicional assim, muito difundido, né? Uhum. A planta, na noite de lua cheia, a planta dispersar a semente com mais força, abrir os frutos, jogar mesmo longe, sabe? Alguns frutos que lançam a semente, né, na dispersão natural dela, na noite de lua cheia, essa dispersão é muito mais intensa. Isso acontece, né? A lua ela tem um grande efeito sobre os corpos de água, a gente está aí as marés, para ninguém questionar. A lua ela tem muito efeito sobre os corpos de água e a planta tem muita água dentro dela, né? Então, faz sentido achar que existe efeito. Agora, a intensidade desse efeito é que eu acho que é uma coisa bem discreta. Show. Puxando um pouco o gatilho para essa parte da água, uma dúvida que eu também tenho é com relação à irrigação. Quantas vezes por dia eu devo aguar aquela minha plantinha que eu estou criando na minha varanda? Como saber os sinais assim que a falta de água tá ficando séria? Ok. Vai variar muito de planta para planta, então você vai ter que ficar atento à terra, né? Uma planta, tem planta que vai consumir 6 litros por dia, tem planta que vai consumir meio litro, né? Então você fica atento ao solo, você coloca o dedo e tem que sentir a umidade, né? O solo frio.
o solo deixando o dedo um pouco molhado. Pronto. Esse seria o ponto. Mas tem planta que vai precisar do substrato mais encharcado, tem planta que não tolera um substrato muito encharcado, que vai apodrecer, vai ter dificuldade. Então, é uma variação grande. É uma coisa que, assim, com o tempo, com a prática, a pessoa vai vendo, que realmente é bem variável. Mas eu recomendo o toque do dedo. Toca o dedo. Se tiver úmido, então tá de boa. Uhum. Ramon, tem muita gente curiosa aí com esse material aí na sua parede. Podia Sim. falar um pouco pra gente? Não, são sementes. São sementes de um monte de mudinha que eu fiz. Quando o Mostra algumas Caio, para nós. quando o Caio falou, me perguntou se eu poderia fazer a live, aí eu falei, faço. Eu vou fazer umas mudas, então, para mostrar, né, para deixar aqui o ambiente mais divertido. E também estava passando batido, mas dá para dar umas dicas legais também com elas. Por exemplo, uma coisa que é muito comum acontecer é a plantinha da gente tombar. Eu coloco palito de churrasco e amarro, sabe? Isso aqui ajuda muito. Muito problema ocorre por conta do tombamento da planta. Ela passa a encostar as folhas no substrato, desenvolve praga mais fácil e tal. Aí aqui também, que eu tenho esse fertilizante, que é passar batido, mas é interessante mostrar. Esse aqui é o bokashi, ele é um fertilizante desenvolvido por japoneses, uma agricultura que é milenar. Milenar. Um inóculo de micro-organismos que fazem simbiose com as raízes das plantas, elas têm uma grande atividade microbiológica no solo e, geralmente, elas aumentam o rendimento das plantas. Ele também vem com alguns nutrientes. Tem nitrogênio, fósforo, tem muito micronutrientes. Não sei se está dando para ver direito aí. Aqui. Então, Assim. ele é basicamente um inóculo. Aqui você vê essa parte branca que vocês estão vendo, já é uma colônia se desenvolvendo de fungos. Então, esse fungo aqui a gente coloca na raiz e alguns deles conseguem formar simbiose com as raízes, otimizando os trabalhos das raízes. Show. Um fungo benéfico, no caso. Né? Exatamente, é um produto que é recomendado na agricultura orgânica, um produto de uso milenar. Esse aqui, especificamente, é fabricado na UFC, lá com o setor de horticultura, e o professor Takami, que vende. É bem interessante esse inóculo aqui. Show. Aqui também, eu tenho o que eu falei, a farinha de osso. Farinha de osso também é bem importante. Cerca de 1 grama para 1 quilo de solo. Isso. De início, não precisa mais do que isso. Farinha de osso também é bem interessante. Show. Aqui, deixa eu ver aqui. Eu indico, quando a gente for plantar alguma coisa, que a gente coloque mais de uma semente por recipiente, para você depois escolher a mais vigorosa. Tanto pode descartar, cortar, como você pode tirar daqui e tentar plantar em um outro recipiente. Então, eu recomendo você plantar uma quantidade maior. Aqui são tomates, cereja. Então, você planta uma quantidade maior. Esse substrato aqui, não sei se dá para ver aqui, essa terra aqui bem preta, é o humus de minhoca com fibra de coco. Show. Tomate cereja, Ramon? Esse aqui é tomate cereja. Interessante. Outra coisa também que dá para fazer para as plantinhas não tombar é grampo de cabelo. Eu uso grampo para segurar aqui. Essa fase é muito suscetível. Sabe? Tanto que pode tomate também. Essa fase é muito suscetível a tombamento, a agressão pelo próprio vento. Sabe? Então é interessante dar alguma sustentação. Sabe? E na parede ali são vários pacotes de pimenta, de cenoura, muita coisa que eu nunca nem plantei ainda. Eu não tenho experiência com cenoura, por exemplo. Show. Estamos se aproximando aqui, então, de 1 hora e 10 minutos de live. Ramon quer fazer umas considerações finais, dar umas dicas finais para a galera. Todo mundo plantando. Cara, eu acho assim, que é uma atividade prazerosa, é uma atividade de baixo custo, sabe? Para quem tiver um interesse,
de produzir realmente mais alimento, é interessante recorra às recomendações da Embrapa, o curso está aberto lá da Embrapa, Hortas para Pequenos Espaços, acho que é esse o nome, um curso gratuito, um curso interessante, que referencia muito material bom. Então, assim, se você tem com vontade de começar, corre amanhã numa agropecuária, já tenta comprar humus de minhoca, composto orgânico, pode reaproveitar uma PET, sabe? Você encontra as sementes nas casas agropecuárias e, assim, é uma atividade que compensa. Você pode, de repente, ter medicinais também, já que a produção de alimento é um pouco mais complicada, mas dá para conseguir também produzir alimento em casa, não tem grande problema, é só se dedicar um pouco. Agora precisa de um pouco de dedicação, sabe? Como eu falei no início da live, hortaliças são plantas que exigem um manejo, elas exigem um manejo mais intenso, sabe? Então, pensar no cronograma, se você não tem tanta familiaridade com as plantas, nos pacotinhos de semente, como esses aqui, ó, eles já dão várias dicas de como plantar, o período que planta, quando você vai colher, qual a quantidade que vai colher, recomendação de adubação, sabe? Então, você compra e já segue essas recomendações aqui. É interessante sempre olhar a data, porque eu mesmo já vacilei muito comprando coisa com a validade passada. Eu acho que é um material que vende pouco e acaba ficando passado da validade nas lojas. É bem constrangedor, mas é comum. Então, eu digo que sempre olhem a data de validade e não comprem, nem se tiver muito perto de vencer, já não compre não, sabe? Porque a germinação já é bem menor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para perguntar aqui. Não, por enquanto está de boa. Tem outra pergunta aí de Ocivan? Quem tiver interesse de montar uma horta em casa, você presta assessoria? Ocivan, eu pretendo começar essa atividade. Há 2 anos, eu incubei um projeto de horta urbana junto com a incubadora do agronegócio de Mossoró. E lá a gente trabalhou em cima do desenvolvimento de um substrato que é elaborado a partir de resíduos da indústria cerâmica, da indústria da fibra de coco. Então, tem sim essa vontade, sabe? Esperando, acho que como quase todo mundo, esperando as coisas voltarem ao normal. E vou sim estar oferecendo esse serviço em Aracati. Inclusive, uma proposta de jardins comestíveis, uma integração entre horta e paisagens, né? Seriam hortas com apelo estético. A gente também vai estar oferecendo isso. É uma proposta bem legal, bem legal. Ramon, deixa eu ter o contato para o público. Pessoal, vocês podem falar pelo Instagram Jardim Rural, ou então por esse perfil aqui do Facebook também, Jardim Rural. E tem o WhatsApp também, se alguém quiser. Geralmente, assim, eu não estou trabalhando, mas no WhatsApp sempre tem gente perguntando por planta, sabe? Por alguma coisa, porque eu também trabalho com venda de fertilizante, então, vez ou outra, aparece alguém perguntando uma coisa, geralmente tem uma demanda maior. Posso demorar, mas eu vou responder sim alguém que falar lá. O contato no WhatsApp é 88, DDD aqui do interior do Ceará, 994250870. Mas podem falar pelo Instagram, que é mais fácil achar, Jardim Rural. Ele era dedicado à venda de plantas ornamentais, mas eu vou reconfigurar ele e vou adequar ele a essa proposta de horta. Em breve a gente deve estar com alguma novidade aí. Mas quem tiver interesse de montar uma, pode me procurar sim. O meio que adiantando aqui é o interesse da minha parte, construir uma horta junto ao Filhos do Mangue. Então, se for possível fazer isso, vai ser uma coisa que vai me deixar muito contente, porque o Filhos do Mangue, historicamente, trabalha com público, trabalha com escola, a horta é uma ótima ferramenta didática. Você pode ensinar biologia, química, física, matemática, tudo dentro da horta. Então, eu tenho essa vontade de colaborar com o Filhos do Mangue, implantando uma horta lá.
sabe? Então, quem sabe isso aí dê certo, seria bastante legal. Show. Aquele nosso espaço lá perto do rio, dizem que a terra é muito boa, né? Eu acredito que talvez sofra com um pouco de salinidade, sabe? Porque o rio, ele salga bastante, né? Ele tem muita Uhum. influência do mar. Então, historicamente, é banhado por ali. Então, talvez tenha alguma salinidade, mas com certeza dá para cultivar alguma coisa lá. Se tiver salinidade, também tem como manejar, trabalhar isso e tocar o barco. Não é um impedimento. Muito massa, Ramon. Eu, Obrigado aí pela aula de hortas eu, urbanas. eu agradeço a Fica, paciência. fica aqui a deixa, né, para todas as pessoas que querem começar a iniciar nesse tipo de atividade, né? Ter uma ervazinha medicinal na sua casa, ou até mesmo uma folhinha para fazer uma salada. É importante Sim, estar todo mundo conectado, né, com essa história do criado, plantado, cuidar. Isso é muito importante. estabelecer uma nova relação com o consumo, né? Eu acho que a horta doméstica, a horta urbana, ela traz essa coisa também da gente estabelecer uma relação diferente com o consumo. Então é interessante, sim, é um ambiente prazeroso, é uma atividade também que vai desenvolver a cabeça, o intelecto, vai dar uma equilibrada no emocional, é bem interessante ter, e quem tiver realmente curioso, quem quiser tirar mais dúvida, pode falar lá no Instagram, Jardim Rural. Algumas perguntas, acho que acabei divagando e não respondendo tão objetivamente, então o pessoal pode perguntar também. Nesse momento aí eu vou estar respondendo o pessoal assim que eu puder, sabe? É uma coisa que o Caio falou bem legal das hortas comunitárias, que eu nem desenvolvi tanto o assunto, mas é super interessante essa ideia de hortas comunitárias. É incrível, realmente. É muito comum e no primeiro mundo está sendo cada vez mais comum. No Brasil ainda está desenvolvendo, mas já tem a Política Nacional de Agricultura Urbana. Acho que está faltando pouca coisa para ser aprovada, sancionada pelo presidente. E se acontecer, Show. realmente vai ter uma política nacional de agricultura urbana que vai dedicar alguns espaços ocupados da cidade ao cultivo de hortas comunitárias. Tradição japonesa, no Japão já tem bastante, muito na Europa, nos jardins norte-americanos também é comum o pessoal plantar horta, então lá já é bem mais forte. Aqui está começando agora, mas vem num hype muito forte. Muita gente Show. querendo A gente desenvolver. deixou aqui o link do teu Facebook aqui nos comentários, certo? Então, o Beleza, pessoal que quiser entrar lá para fazer alguma pergunta ao Ramon, só show de entrar lá. bola. Ô, Ramon, Beleza, obrigado, viu? eu que Uma agradeço boa a participação noite. aí, boa noite, pessoal. E agradece muito a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, cara. É maravilhoso para mim estar podendo colaborar com Filhos do Mangue, que tanto já fez aqui pelo meu Aracati. Então, fico muito satisfeito mesmo. Show. Valeu, pessoal.